Chegou o Natal, essa época do ano que cada um dá um significado diferente. Algumas pessoas comemoram aí de acordo com as religiões cristãs, algumas pessoas pensam que vão ver a família, o que é muito importante. Tem gente que pensa o quê? Na Mariah Carey. Todo mundo lembra da Mariah Carey e as músicas de Natal, né, gente? Tem gente que lembra do quê? Dos presentes. Os presentes ficam aonde? Embaixo da árvore de Natal, que é a nossa estrela de hoje. Bora falar então sobre a árvore de Natal? Então, vem comigo! Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje nós vamos falar sobre a árvore de Natal. Eu já tô até aqui com a minha roupa pronta para ficar na sala esperando a ceia de Natal. Inclusive, como sabemos, todo ano quando chega o Natal, várias famílias se reúnem, montam e enfeitam as suas árvores de Natal. E ela tem um significado muito importante, principalmente de união, de família. Me diz se você também sente que tem significado. Mas de onde é que veio a ideia de colocar uma árvore na comemoração do Natal? Os pinheiros, cobertos de neve, eles fazem parte das comemorações pagãs do solstício de inverno no hemisfério norte. No solstício de inverno, a gente vai ter a noite mais longa do ano e, consequentemente, o dia mais curto do ano. Nessas comemorações pagãs, se enfeitavam as árvores de Natal como ritual para celebrar a fertilidade da natureza. A gente não sabe exatamente quando essas tradições pagãs se transformaram nessas tradições que nós temos atualmente. Vários países brigam pelo título da primeira árvore de Natal da história, mas ainda não se tem como confirmar a real origem. Inclusive, existem diversas histórias para tentar explicar a origem da árvore de Natal. Mas uma coisa é certa, apesar das árvores de Natal terem se espalhado aí pelo mundo inteiro, a gente nota que elas têm umas características de algum lugar específico do planeta. Seriam as florestas de pinheiro, principalmente as que tem na região norte da Europa. Falando no norte da Europa, é de lá que vem os primeiros registros da adoção da árvore de Natal pelo cristianismo. Mas agora vem uma pergunta interessante: onde moram de fato as árvores de Natal? Bom, elas geralmente vivem no bioma taiga, também conhecido como floresta boreal. Inclusive, esse bioma já apareceu por aqui quando a gente falou sobre os biomas da Sibéria. Vou colocar o card aqui para você ir lá assistir depois. A floresta boreal, ela vai se estender pelo norte da Europa, o norte da Ásia e o norte da América do Norte. Ao norte do bioma taiga, geralmente a gente tem o bioma tundra. E ao sul do bioma taiga, geralmente a gente tem a floresta temperada. Mas tem uma característica que vocês já notaram: as árvores que habitam esse bioma são perenes. Vamos falar um pouquinho sobre as árvores do bioma taiga, que você já fez essa imagem em algum momento na sua cabeça, que é aquela imagem de um monte de pinheirinho com neve. Inclusive porque a gente está comentando de árvore de Natal, e essa é a imagem que a gente sempre tem da árvore de Natal. As árvores perenes, que eu sei que você já fez uma interrogação aí do que é uma árvore perene, é aquela que não vai perder as folhas no inverno. Então, já entendemos esse ponto. As árvores perenes, como o pinheiro, o abeto balsâmico, são plantas presentes na floresta boreal. É importante a gente dar aquela lembrada básica que não são as únicas plantas que habitam o bioma taiga, mas com certeza são as plantas mais representativas. As árvores perenes do bioma taiga, elas são extremamente importantes, porque elas servem de abrigo e alimento para os animais que vão permanecer na floresta durante o inverno. E vocês sabem que não é qualquer inverno, é o senhor inverno que tem no bioma taiga. Como a gente acabou de falar, os pinheiros do bioma taiga são perenes. E isso mostra que eles têm super adaptações nas folhas para aguentar o inverno rigoroso que vem na época do Natal. A primeira adaptação ela é bem visível, porque eu garanto que você já viu uma folhinha de um pinheiro. E se você já viu, você vai lembrar que ela tem o formato de uma agulhinha comprida, fininha. E isso tem um motivo muito importante. Um dos principais motivos dela aparecer nessas agulhinhas
é para não acumular neve, elas não têm uma superfície para a neve ficar se acumulando. Ou em alguns casos acumular menos neve, porque não vai ter como não acumular neve. Mas elas têm uma superfície menor, então dificulta um pouco para a neve ficar ali em cima e atrapalhar o ciclo fisiológico da planta. E uma coisa importante, essas agulhinhas dos pinheiros têm um nome especial, se chamam acículas. Então guardem aí. O nome da folhinha do pinheiro é acícula. Outra adaptação importantíssima das acículas é que elas têm um revestimento ceroso que evita a perda d'água pela transpiração. Então essas espécies que têm acículas, elas vão perder menos água na primavera e no verão do que as espécies que têm as folhas largas. Outro detalhe aqui, vocês lembram que a gente comentou que o pinheiro é uma árvore perene, que não perde as folhas no inverno? Isso ajuda essas árvores a fazerem fotossíntese o ano inteiro, diferente das plantas que perdem as folhas no inverno. Agora vem aquela pergunta que eu sei que você está se coçando aí para fazer, que é: Vani, mas quem são de fato as árvores de Natal? As árvores de Natal, elas são gimnospermas. As gimnospermas são aquelas plantas que não têm fruto. Inclusive, gimnosperma significa semente nua. E como a gente já sabe, essas plantas moram em lugares frios. Os pinheiros, sem a menor sombra de dúvida, são os maiores representantes das árvores de Natal. Inclusive, eles têm algumas características bem marcantes. Eles têm as acículas, que a gente comentou, que é a folha em formato de agulha, e ele também tem aquele formato cônico, que também é bem característico. Inclusive, formato cônico, florestas de coníferas, tudo a ver, né, gente? Por que eu comentei isso? Porque o bioma taiga também é conhecido como a floresta das coníferas. Mas agora, vamos conhecer então o nome de verdade das árvores que representam as árvores de Natal. Mas antes de eu falar as espécies, eu quero saber se você já deixou seu like e se inscreveu aqui no canal. Então partiu conhecer as principais árvores de Natal. Nos Estados Unidos, o pinho escocês, que o nome científico é Pinus silvestris, é a árvore favorita para o Natal. Na Europa, o abeto da Noruega é a árvore favorita. Ambas pertencem à família Pinácea, que é a família oficial dos pinheiros. Vamos falar um pouquinho sobre o comércio das árvores de Natal? O que eu vou comentar aqui não se aplica muito ao Brasil, porque não é costume nosso ter árvores naturais como árvore de Natal. Até porque eles não fazem parte da nossa paisagem, porque como a gente já comentou, eles fazem parte das florestas boreais. O mais comum no Brasil é você ir numa loja e comprar um pinheirinho de plástico, montar no Natal e quando acaba o Natal você guarda ele numa caixinha até o próximo ano. Me diz se não é assim que funciona na sua casa, mas existem países que utilizam árvores de verdade na decoração de Natal. Explicando rapidinho sobre a produção de árvores de Natal, as árvores elas vão ser cultivadas então em plantações e colhidas com cerca de 2 metros de altura, quando essas árvores têm entre 6 e 10 anos de idade. Só nos Estados Unidos, 35 milhões de pinheiros são vendidos por ano. A Alemanha não fica muito atrás. Na Alemanha são cerca de 30 milhões de pinheiros vendidos por ano. A maioria das pessoas, elas compram essas árvores em dezembro e quando chega janeiro, elas jogam essas árvores fora, o que é muito triste. Mas estão surgindo ideias legais para lidar com essa situação, como por exemplo, alugar um pinheiro com raiz, porque nem sempre os pinheiros são vendidos com raiz. Isso é uma coisa interessante da gente comentar. E como que isso funciona mais ou menos? Depois que você aluga esse pinheiro com raiz, você devolve ele para a empresa, que vai plantar essa árvore em um outro lugar. E olha que interessante, eles vão levar o pinheirinho até a sua casa e é claro que você vai ter que cuidar da plantinha ali no período que ela tá com você. Inclusive, eles têm até um manualzinho de como que rega o pinheirinho. E até é importante lembrar que ele é um ser vivo, né, gente? Então ele precisa ser cuidado. Depois que passou então o período de festas, o período de Natal, lá em janeiro, eles vão lá na sua casa buscar então o pinheirinho. E aí, esses pinheirinhos vão para outro lugar
precisar continuar sua história. A Prefeitura de Paris também teve uma ideia interessante. Eles têm um serviço de reciclagem de pinheiros. Inclusive, esse programa de reciclagem de pinheiros tem 100 pontos espalhados pela cidade de Paris. Esses pinheiros são vendidos sem raiz. Depois que passou ali o Natal, então a população vai levar esses pinheiros até o local de reciclagem, onde eles vão ser triturados. E esses pinheiros triturados eles vão ser utilizados para adubo, que vão ser utilizados na adubação de outras plantas, de parques, de praças. E tem até um cronograma para reciclagem dos pinheiros, que acontece no mês de janeiro durante 4 semanas. E aqui eu quero trazer uma reflexão. É sempre importante a gente pensar em maneiras sustentáveis de passar o Natal, porque o Natal ele é um período de muito consumismo. Aqui eu foquei na árvore de Natal, mas é importante a gente pensar em um Natal sustentável como um todo, porque o Natal ele não envolve só a árvore de Natal, ele envolve muitas coisas, como vocês sabem. E falando em Natal, eu quero saber se a sua árvore de Natal ela é natural, se ela é artificial, ou se você é que nem eu, que não tem nem árvore de Natal. O que eu tenho é um mandacaru de Natal. Se vocês quiserem ver a foto do meu mandacaru de Natal, eu recomendo vocês irem lá no Instagram do Versada. E eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e pedir que você escreva árvore de Natal nos comentários, só para eu saber quem assistiu esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!